Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do pastor Luciano Subirá, intitulado Até que Nada Mais Importe. Vamos ler o capítulo 4 hoje, e o título do capítulo 4 é A Reciprocidade de Deus. Se você possuir alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. A. W. Tozer. Afirmei no capítulo 1 que é necessário compreender não somente que fomos criados para buscar o Senhor, mas também como deve se dar essa busca. Ou seja, a palavra de Deus nos revela não apenas para que fomos criados para buscar o Senhor, mas também nos mostra como devemos cumprir essa razão da nossa existência. Em outras palavras, qual deve ser a intensidade dessa busca? Demonstrei também que, ao falar acerca dessa busca que as Escrituras Sagradas nos revelam, que ela não pode acontecer de qualquer forma. Há um padrão de busca que Deus determinou para nós. E esse padrão é alcançado somente quando o Senhor se torna mais importante do que qualquer outra coisa em nossa vida. Devemos chegar a um ponto tal, nesse anseio por Ele, que nada mais importe. O Senhor, por meio do profeta Jeremias, revelou qual é o tipo de busca que pode ser classificado como eficaz, que nos levará de fato a encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Portanto, podemos afirmar que o interesse de Deus não está apenas no fato de o buscarmos, mas em como fazemos isso. Ele não aceita nada menos que nossa inteira dedicação e paixão nessa busca. Podemos afirmar que o Senhor não está interessado na busca em si, mas no motivo que nos leva a buscá-lo. A nossa busca por Deus ainda é muito fraca. É pobre de intensidade, embora ainda que de forma moderada, possamos reconhecer que ela aconteça. É lógico que, ao falar assim, estou generalizando. Corro o risco de ser injusto com o que considero ser apenas a minoria dos cristãos, pois se a maioria de nós estivesse buscando o Pai Celestial como deveria, a terra já teria sido profundamente abalada há muito tempo. Quero continuar batendo na mesma tecla do capítulo anterior, demonstrando que essa intensidade esperada por Deus tem muito mais a ver conosco do que com Ele. Esse padrão não foi estabelecido porque o Senhor é altamente exigente. Normalmente, não questionamos o motivo de algumas ordenanças divinas, mas entendo que o Todo-Poderoso não tem necessidade alguma. Ele não precisa que o busquemos, tampouco precisa que cheguemos ao ponto de buscá-lo até que nada mais importe. Deus é perfeito e completo, absoluto em tudo, não tem falta ou necessidade alguma. Os verdadeiros beneficiados em cumprir o padrão divino da busca somos nós mesmos. Há motivos pelos quais esses princípios divinos foram estabelecidos e revelados. Primeiramente, trabalhei a ideia de que dar a Deus o primeiro lugar é um princípio que protege o nosso coração, que nos leva a cumprir o propósito dessa busca apaixonada. Agora, abordarei a questão da consequência do cumprimento desse propósito. Essa é a tônica deste capítulo. O propósito é que Deus tenha tudo de nós. A consequência é que tenhamos tudo dele. Recordo-me de uma frase de Valnice Milhomes que ouvi quando ainda era uma adolescente. Ela afirmou: você nunca terá tudo de Deus enquanto Deus não tiver tudo de você. Mal sabia eu que aquela frase que pareceu se agarrar ao meu espírito, e não só à minha memória, seria divinamente usada nos anos posteriores para me fazer perceber uma lei espiritual que afeta o nosso relacionamento com Deus. Trata-se do que vou denominar como a lei da reciprocidade. Porque o Senhor instruiu e mantém essa lei, Ele nos encoraja a usá-la em nosso próprio benefício. Se entendermos essa lei, entenderemos também a importância de buscar a Deus de todo o coração. A lei da reciprocidade. Antes de detalhar a lei da reciprocidade na Bíblia,
quero começar pela definição da palavra reciprocidade, que significa o ato de ser recíproco. Por outro lado, a definição de recíproco é o que se dá ou faz em recompensa de coisa equivalente, mútuo. Com isso em mente, observe o que Tiago declarou: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Tiago 4:8. O que a palavra de Deus nos revela nesse texto? A mensagem é clara. A ação divina é equivalente à humana. A aproximação é mútua e proporcional. Isso é reciprocidade. E podemos, diante disso, afirmar que o Senhor se move dentro dessa lei da reciprocidade. Vamos, ao longo deste capítulo, considerar várias afirmações e exemplos das Escrituras e constatar que se trata de um padrão. Até o momento da conversão, o homem é tratado por Deus de modo diferente do que ele tratou seu Criador. Um claro exemplo disso é a declaração: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. Porém, a partir do início da caminhada com Deus, o homem tende a estar ciente da lei da reciprocidade. Deixe-me antecipar algumas objeções a essa declaração. Essa lei espiritual não anula a soberania de Deus. Pelo contrário, foi justamente o Deus soberano que a estabeleceu por vontade dele. O que vou compartilhar nas próximas páginas não sugere que o homem esteja no controle de tudo. Não pretendo insinuar que posso escolher tudo o que farei no reino de Deus, nem qual dom ou ministério exercereis, pois isso depende de um chamado específico. Depende da vontade de Deus. Entendo isso e procuro viver dependente da vontade e do governo de Deus em minha vida. Tiago 4, verso 13 a 15. Mas o que quero mostrar pelas Escrituras é que a lei da reciprocidade afeta a intensidade do meu relacionamento com Deus e a dimensão das minhas conquistas nele, ainda que não afete o seu plano e propósito para a minha vida. A verdade é que nossa atitude para com Deus é que determina como Deus, em contrapartida, irá nos tratar. Observe a declaração divina: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, na versão NVI. Quem decide se vai receber de Deus honra ou desprezo é o próprio homem, e não Deus. Quando entendemos que dar honra ao Senhor significa receber honra de volta e que desprezar ao Senhor significa ser desprezado de volta, entendemos também que a escolha do tratamento a ser dado a Deus é nossa. Da parte dele, só podemos esperar reciprocidade, honra por honra e desprezo por desprezo. Nos dias do rei Asa, Deus enviou Azarias para anunciar a lei da reciprocidade ao reino de Judá. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. A mutualidade foi claramente definida. Por quanto tempo Deus estaria com aquele povo? A escolha não era definida por ele, e sim pelo próprio povo. Observe a reciprocidade. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E o Senhor poderia deixá-lo? Sim. Em que condições? Na mesma base de igualdade de comportamento apresentada anteriormente. Se o deixardes, vos deixará. Minha intenção não é ser repetitivo, mas a fim de demonstrar um padrão encontrado nas Escrituras, é necessário passar por vários textos que mostram a mesma verdade. Observemos, portanto, a advertência divina por meio de Moisés, destacando os castigos da desobediência dos israelitas a Deus. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Levítico, capítulo 26, versos 23 e 24.
O Senhor está dizendo ao seu povo que se esse fosse contrário a ele, a consequência é que ele também agiria da mesma forma. Observe a palavra também. Ela indica mutualidade. Vale ressaltar que a reciprocidade em si mesma não é boa nem ruim. É simplesmente uma contrapartida de nossas ações. Se minha atitude para com Deus for negativa, então a consequência será igualmente negativa. Se minha atitude para com Deus for positiva, então a consequência será igualmente positiva. Se alguém trata mal o Senhor com desonra e abandono, será igualmente maltratado por ele com desonra e abandono. Se você trata Deus diferente, com honra e entrega, será tratado diferentemente por ele com honra e intervenção. Isso é fato incontestável. Observe o que o Senhor disse ao rei Asa. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos com muitíssimos carros e cavalheiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedestes loucamente. Por isso, desde agora haverá guerra contra ti. 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 ao 9. O rei de Judá estava diante de uma guerra a ser travada. Ele poderia ter experimentado uma grande intervenção divina, como já havia desfrutado no passado. Bastava apenas que seu coração fosse totalmente do Senhor. Pois quando nos entregamos totalmente em confiança, podemos ver Deus se entregando totalmente em intervenções sobrenaturais. Porém, a advertência divina foi que, diferentemente do ocorrido anteriormente, agora já não haveria intervenção celestial. O procedimento de Asa foi devidamente classificado. Procedestes loucamente. Dizer que a derrota foi determinada por Deus seria um grande equívoco. Asa só foi informado das consequências da sua própria atitude. Passemos ao outro texto bíblico que mostra que nossa atitude é que determina qual a revelação de Deus que teremos. Para com benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Salmo 18, versos 25 e 26. Atente para a correspondência entre a atitude humana e a revelação divina na NVI, Nova Versão Internacional. A expressão te mostras foi traduzida por ti revelas. Isto é reciprocidade. Com o benigno, benigno te mostras. A quem Deus irá revelar sua benignidade? A quem escolheu andar em benignidade? A quem Deus irá revelar sua integridade? A quem escolheu andar em integridade. A quem Deus irá revelar sua pureza? A quem escolheu andar em pureza. Porém, observe que ao perverso, Deus se mostrará inflexível. Outra versão diz contrário. Mas por que Deus revelaria algo bom a uma pessoa e resistiria a outra? Alguém diante disso poderia objetar. Mas a Bíblia não diz que Deus não faz acepção de pessoas? É verdade, está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2, verso 11. E esse princípio aparece tanto na nova como na antiga aliança. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. Contudo, isso não anula a lei da reciprocidade. Voltando ao Salmo 18, verso 25 e 26, citado há pouco, a qualquer um que escolher andar em benignidade, Deus igualmente revelará a sua benignidade. A qualquer um que agir perversamente, Deus se mostrará contrário. Não haverá acepção de pessoas. Um não terá mais privilégio quanto à revelação da benignidade do que outro.
Embora desfrutar de uma intensidade diferente dessa revelação seja possível e diretamente proporcional à intensidade que a pessoa manifestou em sua atitude. Certa ocasião, ouvi alguém dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. Concordo plenamente. Quando a Bíblia diz que o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta, o foco não estava em quem as pessoas eram, e sim no que as pessoas fizeram. Essa é a razão de Deus questionar Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Gênesis 4:7. A aceitação estava relacionada com o proceder de Caim e não com sua pessoa. Por isso o Senhor também disse: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Quero demonstrar essa verdade bíblica através da comparação de outros dois textos. Ambos falam sobre oferta. Um determina que pessoas de condições materiais diferentes deveriam ofertar o mesmo valor. O outro, aparentemente contraditório ao primeiro, estabelece que pessoas de condições materiais diferentes deveriam ofertar valores diferentes, proporcionais ao ganho e condição financeira de cada um. Examinemos as porções bíblicas mencionadas. Contribuição igual. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Êxodo 30, do verso 11 ao 15. Contribuição diferente. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, verso 1. A aparente contradição se resolve quando entendemos que não se trata de regras diferentes para a mesma coisa. Na verdade, são aspectos diferentes de uma mesma coisa, a oferta ao Senhor. No primeiro texto, constatamos que cada pessoa, seja rica, seja pobre, tem o mesmo valor diante de Deus. Esse texto sustenta o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. No segundo texto bíblico, constatamos que cada um contribui conforme a sua prosperidade. Não se trata de uma oferta igualitária, mas de algo voluntário e proporcional à renda. E nesse tipo de oferta, os resultados também são determinados de acordo com a oferta de cada um. Observe que Paulo ensinou aos mesmos cristãos de Corinto que a bênção que será liberada sobre o ofertante depende de como ele agiu. Em outras palavras, o resultado é proporcional à atitude de cada um. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, na versão NVI. Destaquei a palavra também no versículo anteriormente citado. Ela indica a mutualidade, a reciprocidade. Uma pequena semeadura produz uma colheita pequena. Uma grande semeadura produz uma colheita grande. Recapitulando, a ideia de que Deus não faz distinção entre as pessoas é vista na oferta de resgate mencionada no livro de Êxodo. O rico e o pobre são iguais aos olhos de Deus. Não há distinção entre eles. Mas e a diferença entre o que colhe pouco e o que colhe muito? O que se vê nesse caso não é acepção de pessoas, e sim de atitudes. Quem escolheu quanto plantar
foi o homem e não Deus. Quem provocou a colheita diferenciada foi o homem e não Deus. O Criador apenas estabeleceu a lei espiritual, mas é o homem que decide como vai usá-la. Deus não vai de modo algum anular essa lei da reciprocidade por ele mesmo instituída. Pois se por um lado ele não faz a acepção de pessoas, por outro ele o faz de atitudes. É imperativo entender que nosso comportamento afeta o nosso relacionamento com Deus. Entenda que não estou dizendo que Deus seja volúvel e mude de acordo com as nossas atitudes. Temos de separar aquilo que Deus é da forma que ele interagirá conosco. Nosso comportamento não muda o que Deus é. A maior prova disso está na declaração de Paulo a Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Ou seja, meu comportamento de infidelidade não muda o caráter de fidelidade de Deus. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Então, isso não é contraditório? De forma alguma. Minhas atitudes não mudam o que Deus é, mas afetam a maneira como ele se revelará a nós. Observe os versículos anteriores ao que acabei de citar. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. A lei da reciprocidade aparece claramente no versículo anterior. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 12. Haverá mutualidade no comportamento divino? Com certeza. A infidelidade que leva o homem a negar a Deus gerará uma recíproca de negação da parte de Deus para com o homem. Isso é reciprocidade. A diferença é que o comportamento humano está expressando quem o homem é, enquanto a reação divina não está expressando quem Deus é. Isso é identidade. Esta é uma das maneiras do Senhor dizer aos homens: o que vocês estão vivendo não é necessariamente a minha vontade, tampouco a revelação de quem eu sou. Trata-se apenas das consequências das suas escolhas e atitudes. Precisamos acordar para o fato de que, se nossas escolhas, o que inclui a responsabilidade de desejar Deus, até que nada mais importe, não nos levarão a uma dimensão mais profunda de relacionamento com Ele. Então, não haveria razão para essa busca. As pessoas confundem as coisas. Já vi gente dizendo que Deus não irá revelar mais de si a uns do que a outros, tampouco abençoar mais a uns do que a outros, uma vez que ama a todos igualmente. Mas o fato é que os resultados que vivemos não são determinados de forma unilateral pelo Senhor. Por exemplo, desde a antiga aliança, Deus revelou um princípio: obediência atrai bênção. Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14. E desobediência atrai maldição. Deuteronômio 28, do verso 15 ao 68. Não podemos responsabilizar Deus pelas bênçãos ou maldições que as pessoas experimentaram ao longo da narrativa bíblica e ainda hoje experimentam. O Criador estabeleceu a lei espiritual, mas quem escolhe provocar a bênção por meio da obediência ou a maldição por meio da desobediência são as pessoas e não Deus. O fato de que todos são igualmente amados pelo Pai Celestial e possuem o mesmo valor diante dele. Não nivela o relacionamento das pessoas com Deus. Os que são igualmente amados pelo Senhor podem viver diferentes níveis de entrega e rendição em seu relacionamento com ele.
Em sua obra A Vida Crucificada, como viver uma experiência cristã mais profunda, citada anteriormente, A. W. Tozer afirma: se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Como imaginar que podemos ter mais dele sem que ele tenha mais de nós? Isso fere não somente a lei da reciprocidade, como também nos impede de agradar a Deus. Falarei mais sobre isso, sobre a nossa responsabilidade da entrega no capítulo 5. E aqui encerramos o capítulo 4, para a glória de Deus.